Eu convido os irmãos a estarem de joelhos para darmos início ao nosso seminário. Lembrando aos irmãos que após o clamor, os irmãos permanecerão de joelhos para a imposição de mãos dos pastores. Clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus sobre nós. Suplicamos, Senhor, a tua bênção, o renovo da nossa comunhão contigo. Retira dos nossos corações, das nossas mentes, tudo que não procede do Senhor. Estejamos desde já em plena comunhão contigo, Senhor. Derrama da tua graça sobre o teu povo. E que nesse dia especial na tua presença, possamos aprender mais do Senhor, possamos nos aproximar mais do Senhor, e que fique marcado na nossa vida esse seminário aqui em Portugal. Abençoa o teu povo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus filhos, com mão forte eu vos trouxe a este lugar, e de uma maneira muito especial falarei aos vossos corações. Ao longo desses dias enviei os meus anjos para vos dar a vitória de estares aqui. Descansai em mim. Estes mesmos anjos também já estão guardando tudo aquilo que vos pertence. Descansai no vosso Senhor. Abri o vosso coração e vereis o quanto operarei no vosso meio. Assim diz o vosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está sentada. Glória a Jesus.
com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós trazemos o abraço fraternal das igrejas do Brasil e reiteramos que os irmãos são motivo, são alvo das nossas orações no Brasil. Nós glorificamos a Deus por aquilo que o Espírito Santo tem operado no vosso meio, a maneira como o Senhor tem agido. Hoje o Senhor respondeu a oração dos irmãos. Prova disso é que nós temos 2 pastores do Brasil que vieram para morar aqui, o pastor Júnior e o pastor Paulo Futuro. Isso não é um acaso, isso é resposta de oração. Isso é o clamor de um povo que chorou aos pés do Senhor. E o Senhor trouxe esses irmãos para estar convosco aqui, para servir ao Senhor aqui. Também trazemos um abraço especial que nos foi recomendado pelo presidente, pelo nosso querido pastor Gedeuti. E o pastor Gedeuti recomendou-nos que dissesse aos irmãos que os irmãos não estão esquecidos, mas que estamos unidos, apesar da distância geográfica. Nós servimos a esse Deus maravilhoso e haveremos de prosseguir na vitória que o nosso Salvador já nos garantiu no Calvário. Queridos, amados, o primeiro assunto que estaremos trazendo neste seminário é sobre a palavra de Deus e a sua vestidura eterna. A palavra de Deus e a sua vestidura eterna. Nós vamos convidar então para que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de João. Se os irmãos puderem manter suas Bíblias abertas, Evangelho de João, capítulo 1, leremos do verso 1 ao verso 5. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler juntos? Leamos comigo, acompanha comigo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ou em outra tradução diz: e as trevas não resistiram à luz. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. O Velho Testamento foi escrito na sua grande parte no hebraico, o Novo Testamento no grego. E sempre que a expressão aqui que lemos, no princípio era o Verbo, no original no princípio era o Logos. O verbo aqui no original é verbo ou palavra. Então no princípio era o verbo, no princípio era o Logos. No grego, no princípio era a palavra. Então quando o assunto é a palavra de Deus, a primeira coisa que é importante nós entendermos é que a palavra de Deus é o princípio de todas as coisas. Tudo que Deus quis principiar, Ele usou a sua
palavra para o fazer. Então a palavra, ela é o princípio de todo o querer de Deus. Tudo que Deus intentou fazer, todo o desejo de Deus, ele se expressa através da sua palavra. Pela palavra, Deus opera todas as coisas, porque a palavra de Deus é o instrumento, guarde bem isso, a palavra é o instrumento pelo qual Deus opera toda a sua vontade. Toda a vontade de Deus se expressa na sua palavra. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando nós abrimos, por exemplo, lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 13, que diz: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, o Logos de Deus. Então, a palavra de Deus, o Logos de Deus, é o nome, guardem bem isso, o nome de Jesus na eternidade, é o Logos de Deus. Vamos abrir a escritura? Vamos abrir, os irmãos acompanhando. Apocalipse 19, 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, na eternidade, qual é o nome dele? Na eternidade, qual é o nome dele? A palavra de Deus. Ele é o Logos de Deus. Tudo que Deus quis fazer, fez através dele, fez por ele, e é por isso que todas as coisas estão criadas por ele, e ele não é apenas o agente que criou todas as coisas, mas ele é o proprietário de todas as coisas. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é dele. Mas por que na eternidade o nome dele é o Logos de Deus? E aqui, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz: e o verbo, na eternidade, ele é o verbo de Deus. Ele é o Logos de Deus. Ele é a palavra de Deus. Quando ele desce da eternidade, João capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne. Quando o verbo desce, aqui ele se fez carne. Ele habitou entre nós. E aqui ele recebeu um outro nome. Qual o nome que ele recebeu? Quando o anjo foi visitar Maria, o anjo anunciou, o anjo Gabriel anunciou: Maria, o que está gerado no teu ventre é do Espírito Santo, e o nome do menino que vai nascer, ele se chamará Yeshua, que quer dizer Salvador. Mas por que na eternidade o nome dele é o Logos de Deus e aqui o nome dele é Salvador? Porque a eternidade não precisa de Salvador, porque na eternidade não há necessidade de salvação. Quem precisa de salvação somos nós. Então ele desce da eternidade para executar um projeto, e o nome desse projeto está ligado ao nome que ele recebeu, que é salvação. Qual é o objetivo da palavra de Deus? Salvar o homem. A palavra de Deus tem um objetivo, que é salvar o homem. Então ele é o verbo que se fez carne, ele desceu. Na eternidade o nome dele é o Logos de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus. Aqui o nome dele é Yeshua, Jesus, que quer dizer Salvador, porque o objetivo dele é a salvação. Dada essa primeira explicação, quando voltemos agora em João capítulo 1, verso 1. Ele é o princípio de tudo, isto é, tudo que Deus quis fazer, fez através dele, e fez por ele, e tudo pertence a ele. Ele é o proprietário de tudo. Tudo é dele, tudo é por ele,
tudo é para Ele. É por isso que a glória pertence somente a Ele, ao Senhor Jesus, ao Verbo soberano de Deus. Então Ele é o princípio de tudo, Ele é eterno e Ele é Deus. Guarde bem, Jesus não é criatura de Deus, Jesus é Deus. Ele é Deus. E tudo que a Trindade quis fazer, fez por Ele. Guarde bem, vamos acompanhar comigo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas. Todas as coisas foram feitas por quem? Por Ele. Então, quando nós abrimos a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, nós vamos ver todas as coisas sendo feitas por Ele. Ele quem, irmãos? Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? O Verbo de Deus, a palavra de Deus. Jesus é aqui, na eternidade o nome dele é a palavra de Deus, o Logos de Deus, certo? Todas as coisas foram feitas pelo poder da palavra de Deus, por Ele, o Logos soberano de Deus. No primeiro dia, qual foi a ação do Verbo no primeiro dia? Qual foi a ação da palavra de Deus no primeiro dia? O que Deus criou no primeiro dia? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Primeiro dia. Segundo dia, Deus criou, Deus fez separação entre as águas de cima, as nuvens, e as águas de baixo, e apareceu a porção seca. Terceiro dia, a erva verde e todas as plantas, todas as árvores surgiram no terceiro dia. No quarto dia, Deus criou os luminares, sol, lua e as estrelas. No quinto dia, os animais foram criados. No sexto dia, Deus criou o homem. Primeiro dia, Deus disse, haja. No segundo dia, disse Deus. No terceiro dia, disse Deus. No quarto dia, disse Deus. No quinto dia, disse Deus. Tudo que Ele criou pelo poder da palavra. Ele foi falando e tudo foi acontecendo. Isso chama-se a fenomenologia da palavra. O que é isso, pastor? A palavra de Deus, entre o falar e o agir, não há tempo. São todos fenômenos que envolvem o poder da palavra. Quando Ele diz, já acontece. O efeito é imediato, porque a palavra de Deus não encontra obstáculo. E é por isso que o centurião diz assim, dize uma só palavra e o meu criado ficará curado. E no mesmo instante, ele ficou curado, porque a palavra não encontra impedimento para nada. A palavra tem poder. E a autoridade, guarde bem isso, preste atenção agora. A autoridade da palavra está em sua origem, que é eterna, e em seu autor, que é eterno, que é Deus. A autoridade da palavra está em sua origem e em seu autor. Não há impedimento para o poder da palavra. Tudo que Deus criou, Ele criou através da sua palavra. Mas quando Deus formou o homem, Ele formou o homem de que maneira? De que maneira Deus criou o homem? Com as suas mãos. Tudo que Deus criou, Ele criou pelo poder da palavra, mas o homem não. O homem, Ele pegou o barro e com as suas mãos Ele fez o homem. Ele não criou o homem com o poder da palavra, Ele criou o homem obra das suas mãos. Por isso o homem é o único ser vivo capaz de sentir o toque dele. Porque o homem foi criado com as mãos dele, foi criado obra das suas mãos. A alma do homem tem as digitais dele. Para nós conhecermos o Criador, a criação, ela aponta para o Criador. Mas para conhecer o Redentor, é necessário ter um encontro com Ele. Para a sua alma ser remida, é importante você saber que Ele vai se revelar a você. E Ele se revela ao homem através da sua palavra. Guarde bem agora. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era o quê? A luz dos homens. Tudo que nós citamos, tudo que eu citei aqui,
tudo que eu citei, as águas de cima e as águas de baixo, todo mundo pode ver isso? As nuvens e as águas de baixo, pode ver, sim ou não? Pode? Pode. Tudo que ele criou, pode ser visto? Sim ou não? Pode. Apareceu a porção seca na terra, pode ser visto? Pode. A erva verde, as árvores, podem ser vistas? Podem. Os luminares, sol, lua e estrelas, podem ser vistos? Sim ou não? Podem. Os animais, podem? Sim. O homem, também. A única coisa que o universo criador não consegue ver é o que ele criou no primeiro dia. Disse Deus: haja luz e houve luz. E a pergunta é: que luz foi essa que Deus criou no primeiro dia? Foram os luminares? Não, os luminares foram criados no quarto dia. O sol, a lua e as estrelas foram criados no quarto dia. Mas a primeira ação do verbo foi: disse Deus, haja luz. Que luz foi essa? Esta luz não pode ser vista no universo criador. Esta luz, ela faz parte de um outro universo, que é o universo redentor. Vamos aqui, verso 4. Vamos aqui, João capítulo 1, verso 4. Vamos ler acompanhando devagarzinho, que todo mundo vai entender agora. Nele, leia comigo, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele quem? Nele quem? Na palavra, no verbo, na palavra estava a vida, e a vida da palavra era luz dos homens. Então, de que maneira Deus manifestou a vida? Através da expressão haja luz. Quando ele diz assim, haja luz, essa luz não pode ser vista no universo criador, ela só pode ser vista em outro universo, que é o universo redentor. Vou explicar melhor. Quando ele diz haja luz, ele estabeleceu um projeto eterno, porque nele, no verbo, estava a vida, e a vida do verbo se manifestou na expressão haja luz. Que luz foi aquela que brilhou no caminho de Saulo de Tarso? Saulo vinha caminhando, e ele vinha no caminho de Damasco. De repente, era meio-dia, e ele foi cercado por um esplendor de luz. Era meio-dia, e a luz que ele cercou, Saulo de Tarso, era mais intensa que a luz do sol. Que luz é mais intensa que a luz do sol? A luz do primeiro dia. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Aquela luz lançou por terra toda a arrogância, a prepotência, a vaidade, tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Quando ele se levantou, ele não se levantou mais um religioso, mas se levantou um homem transformado pelo poder da palavra que ele ouviu. E é por isso que ele diz assim: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele não sabia quem era, mas ele sabia que aquele ser glorioso que o lançou por terra era mais forte do que ele, mais forte que a religião dele, e o lançou por terra, porque Jesus tem poder. E o poder da palavra de Deus, ela é tão poderosa, tão maravilhosa, que ela faz cair por terra tudo aquilo que é nosso. Ele cai por terra aquilo que desagrada a Deus, para Deus erguer um homem que agora o agrade. A teologia de Gamaliel levou Saulo de Tarso para o caminho de Damasco. Teologia é coisa boa, leva o homem para Damasco e para outros tantos caminhos, mas a revelação coloca o homem no caminho da eternidade. A teologia é a forma como o homem quer interpretar a Bíblia na sua razão, no seu intelecto. E na razão do homem, o homem não alcança a razão de Deus. Por que a razão do homem não alcança a razão de Deus? Porque a razão de Deus é eterna e a razão do homem é terrena. É a razão de Deus que nos alcança. É o Senhor que te alcançou, não foi você que o alcançou. Não somos nós que interpretamos a Bíblia, é o Espírito Santo que revela o segredo dela. Vamos abrir, abra comigo.
João capítulo 3, verso 31. João 3:31. O que diz? Leiamos juntos. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Quem veio da terra? Quem veio da terra? O homem. Deus formou o homem do barro. Então ele veio da terra. O que vem da terra é da terra, isso é, pertence à terra, vai morrer com a terra. O que vem da terra é da terra e fala do céu. O que está escrito aí? Só fala da terra. A psicologia só fala da terra, a psicanálise só fala da terra, a autoajuda só fala da terra, a teologia só fala da terra, porque o que vem da terra só fala da terra. É por isso que Deus nos deu o seu Espírito Santo glorioso. Vamos agora iniciar o texto novamente. Vamos ler. O que vem de cima foi a inspiração. A palavra de Deus, ela é inspirada, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia que você carrega tem aproximados 40 escritores, mas tem um único autor. Quem é o autor? É Ele, porque Ele inspirou a palavra. A palavra é divinamente inspirada. Tem muitos escritores, mas um único autor. Onde foi gerado aqui? A palavra foi gerada onde? Na eternidade. Ele inspirou os homens aqui para escreverem a sua palavra. Inspiração quer dizer o sopro de Deus. Então Ele soprou. Ele soprou aquilo que estava registrado lá na eternidade e está aqui escrito em nossas mãos, a palavra dele. Mas essa palavra não tem origem aqui e não é produzido pelo intelecto dos homens, mas ela é resultado de uma inspiração daquilo que está lá na eternidade. Aquele que vem de cima, o que vem de cima foi a inspiração. Deus inspirou a sua palavra. E aquele que vem de cima encontrou aquele que veio da terra, e o que é da terra só fala da terra. Isso é, o homem não tem condição de falar das coisas celestiais. Já imaginou o homem, esse ser mortal, ter a arrogância e a prepotência de querer falar de um ser imortal? Quem é o homem para falar de Deus? Não é o homem que conhece a Deus pela sua razão, é Deus que se revela ao homem através do seu Espírito. É Deus que se revela ao homem através do seu Espírito. Se Deus não se revelar ao homem, nós não o conheceremos, porque ninguém vai conhecê-lo pelo seu esforço pessoal. Porque o que vem da terra é da terra e fala da terra. Mas o que vem do céu, o que vem de cima é a inspiração, e o que vem do céu é a revelação. Então, Deus cercou o homem com a inspiração e a revelação. O mesmo Espírito que inspirou a palavra de Deus é o Espírito Santo que está presente neste seminário para revelar os segredos da sua palavra. Se ele não revelar os segredos da palavra, ninguém vai conhecê-la, porque a razão do homem não penetra na eternidade, nos segredos da eternidade. Agora, guardem bem, preste bastante atenção agora no que eu vou dizer. Vamos voltar lá para Apocalipse 19:13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. A pergunta que eu quero fazer aos irmãos: qual é a vestidura lá na eternidade do Logos de Deus? Como a palavra de Deus está vestida na eternidade? Pode me responder, por gentileza. E estava vestido, por que vestido? Porque é o Logos de Deus, é a palavra de Deus, é o Logos soberano de Deus, é o nome pelo qual se chama na eternidade. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Então o Logos não está vestido de cultura, o Logos não está vestido de argumento,
O Logos não está vestido com veste de teologia. O Logos está vestido de veste salpicada de sangue. Qual é o grande problema do Evangelho dos nossos dias? O Evangelho contemporâneo, o Evangelho dos nossos dias, ele quer arrancar da palavra de Deus a sua vestidura eterna. E se você arrancar da palavra a vestidura dela, ela perde a sua essência. Porque assim ele está vestido na eternidade, veste salpicada de sangue. Porque só ele tem, olha bem, eu vou dizer agora, só ele tem a autoridade e o poder de na eternidade usar vestes salpicadas de sangue. Eu quero que os irmãos parem um instantinho aqui para pensar uma coisa. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. João olhou e ele viu um exército de seres celestiais, de anjos, e todos estavam vestidos de vestes de linho fino e branco. Todos eles. De repente João olhou e viu que um deles era diferente dos demais, porque ele trazia vestes tingidas, vestes mergulhadas no sangue. Quando João olhou, a atenção de João se voltou para ele. Todos os outros são iguais, mas ele é diferente de todos. Todos os seres celestiais o adoram. Todos os seres celestiais se dobram e se curvam diante dele. Só ele é digno. Glória a Deus. Só ele tem autoridade de na eternidade usar vestes tingidas de sangue. Glória a Jesus, aleluia. Por quê? Só ele tem autoridade para usar vestes tingidas de sangue. Porque ele desceu da eternidade, tomou a forma de homem, e como homem ele foi ao Calvário. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Calvário tingiu as suas vestes de sangue, e a eternidade registra que o juízo da palavra ele cumpriu. Ele cumpriu o juízo que está na palavra de Deus. A palavra de Deus tem juízo e tem vida. Onde está o juízo da palavra? O salário do pecado é a morte, é o juízo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele cumpriu o juízo, ele sendo inocente, ele desceu da eternidade, tomou a forma de homem, e como homem ele morreu no meu lugar. Ele cumpriu o juízo, por isso que eu o aceito. E agora nós não estamos debaixo do juízo, nós estamos debaixo da vida. Glória a Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia ao Senhor. Glória a Deus. Porque só ele é digno de adoração. Glória a Jesus. Só ele na eternidade Glória a Deus. com vestes Aleluia. salpicadas de sangue. Glória a Todos os Jesus. seres celestiais, quando olham para ele, o adoram. Todos os seres celestiais se curvam diante dele. Ele domina sobre tudo e sobre todos, porque ele é Senhor. Ele é o executor da vontade de Deus. Ele é o verbo soberano de Deus. Ele é aquele que por ele tudo foi feito, e para ele tudo pertence. A ele todo louvor e toda adoração, ao verbo soberano de Deus, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus, aleluia. Qual é o problema do Evangelho hoje? O Evangelho está descaracterizando a palavra. Por que esse assunto é importante para nós? Porque nos dias atuais tem muita gente com Bíblia aberta. E ter a Bíblia aberta não significa conhecê-lo, porque Jesus é mais que uma história. Jesus está profetizado em toda a palavra fala dele. Ele diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele está descrito em toda a Escritura. A Escritura só fala dele. O objetivo da Escritura é revelar ele. Ele está muitas vezes em oculto. Por quê? Porque ele é a verdade oculta de Deus. Ele é o mistério de Deus. Quem revela o mistério? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo não revelar quem ele é, nós nunca o conheceremos. Porque Jesus é um mistério que está na palavra de Gênesis e Apocalipse.
A palavra de Deus orienta a guardar o sábado, sim ou não? Sim ou não? Sim. Por que você não guarda? Porque toda a Escritura fala dele. Ele é o centro de tudo. Tudo é dele, tudo é ele. Ele é o sábado. Ele é o homem de dores. Tudo é ele. Glória a Jesus. E é por isso que ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Isso ele estava dizendo: eu sou o vosso sábado. Aqueles que guardam um dia na semana, descansam um dia. A igreja descansa 7 dias na semana. Então nós estamos dando de goleada, 7-1. Glória a Deus. Todo brasileiro Aleluia. sabe o que é 7-1. Glória a Jesus. Todo mundo ri de momento trágico, depois que passa. Até os nossos amigos, nossos queridos portugueses aqui sabem que é 7-1, que é um trauma no Brasil. Mas para o crente, para o servo de Deus, nós descansamos em Jesus todos os dias, porque Jesus é o nosso descanso, Ele é o nosso sábado. Descansamos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, porque Ele é um descanso para a igreja. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus está profetizado em toda a Bíblia. Mas se o Espírito Santo não revelar quem Ele é, você ficou com a letra, e a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por que o Espírito vivifica? Porque o Espírito revela quem é Jesus. E Jesus é um mistério, Ele está profetizado em toda a Bíblia. Ele é o princípio de tudo, toda a Escritura fala dele. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Ele é o Senhor de tudo. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Ele é o motivo desse seminário. Ele é o centro de tudo aqui. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. A igreja se reúne, o louvor é dele. A nossa vida é dele, a nossa alma pertence a Ele. Nós louvamos a Deus, porque Ele nos amou, nos escolheu, nos trouxe a sua presença. Aleluia! A esse Deus maravilhoso, a esse Jesus glorioso, ao princípio de tudo, ao Logos soberano de Deus. Meus amados irmãos, quando nós falamos da palavra de Deus, nós falamos daquilo que é eterno, e que só o Espírito Santo pode revelar os segredos das Escrituras. Eu vou citar um texto na palavra de Deus que diz assim: João Batista era parente de Jesus. Todos os anos as famílias subiam para Jerusalém. Maria, quando estava grávida, foi visitar Isabel. Isabel estava grávida de João Batista e Maria estava grávida de Jesus. E Maria foi visitá-la. Mas houve um momento quando João Batista, que foi o último profeta da lei, se manifestou. João Batista disse assim: eu não o conhecia. Presta atenção agora no que eu vou dizer. João Batista, todos os anos as famílias iam das suas residências para Jerusalém. Todos os anos. Em um dos anos, Maria e José perderam Jesus pelo meio do caminho. Estão lembrados desse texto? Estão lembrados? Todos os anos as famílias se encontravam em Jerusalém. Todos os anos. Mas João Batista, quando se manifestou, ele disse assim: eu não o conhecia, mas quando eu vi a pomba pousar sobre ele, aí eu soube, ele é o Messias de Deus. Então Jesus é um mistério, porque João Batista poderia conhecer o homem Jesus. Ele não sabia que Jesus era o Messias de Deus. Ele não sabia que Jesus era o prometido de Deus. Ele não sabia que Jesus era o Verbo encarnado de Deus. Quando ele soube? Quando a pomba pousou. Porque só a pomba, só o Espírito Santo revela quem Ele é. Se a pomba não pousar, se o Espírito Santo não revelar quem Ele é, você conheceu apenas uma história dele. E Jesus é muito mais do que uma história. Ele está vivo e Ele se revela através da sua palavra. Toda a operação do Espírito Santo é revelar Jesus. Porque quando Ele revela Jesus, Ele revela aquele que é o Salvador. Ele revela aquele que tem poder para mudar a sua vida e a minha vida. Ele revela o único que por Ele tudo foi feito e para Ele são todas as coisas. Tudo, Ele é o centro de tudo. Jesus.
O motivo desse seminário, Jesus. E nós vamos encerrar essa aula pedindo aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 33, verso 23. Jó, capítulo 33, verso 23. Leia comigo. Eu vou descrever o que está acontecendo aqui. Eliú está dizendo a Jó o seguinte: Eliú chamou Jó e disse: Jó, você está morrendo. Jó, você está caminhando para a sepultura. Jó, logo, a única coisa que te espera agora são 7 palmos. Você vai morrer, Jó. Mas tem uma solução, Jó. Se com ele, se é uma condição, se com o homem, se com ele, pois, leiam juntos, se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Deus colocou uma condição para o homem. Eliú está dizendo assim: o final de todo homem é a cova. Todo homem vai descer a cova. Mas se com o homem, existe uma condição imposta por Deus. Qual é a condição de Deus? Se com o homem houver um mensageiro. O Espírito Santo é o mensageiro que inspirou aproximados 40 homens para escreverem a palavra aqui. Mas ele não é apenas o mensageiro. Ele é o mensageiro e ele é o intérprete. Ele é o mensageiro e ele é o intérprete. Se com o homem houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, só tem ele. Ele não apenas inspirou as Escrituras, ele tem poder de interpretar as Escrituras. E nós interpretamos as Escrituras não com a nossa razão, mas está aqui presente o Espírito Santo de Deus, o único que tem autoridade para interpretar as Escrituras que ele mesmo inspirou. Só ele conhece os segredos das Escrituras. Só ele. Um entre milhares. Ninguém é igual a ele. Ninguém é igual ao Espírito Santo. É por isso que essa obra não está firmada em interpretação bíblica da razão, porque a razão produz muita coisa. Muita coisa. Razão produz religião, mas a revelação do Espírito gera no homem a obra do Senhor. A obra é o resultado da ação do Espírito Santo. Nós estamos aqui firmados numa interpretação, não da razão, mas daquilo que o mensageiro, que é o intérprete, é só um. Ele é mensageiro, ele é o intérprete. Só existe ele, um entre milhares. Ninguém é igual a ele. Ao Espírito Santo, ao Deus Espírito Santo, só ele. Um entre milhares. O que ele faz? Ele declara ao homem a retidão de Deus. Ele declara ao homem a vontade de Deus. Ele declara ao homem o segredo de Deus. Ele declara ao homem o mistério de Deus. Então, Deus dirá. Então, Deus terá misericórdia dele. Ele dirá. Olha bem, presta atenção agora no texto. Então, terá misericórdia dele. E lhe dirá o quê? Livra-o. Você tem o Espírito Santo, tem o mensageiro, tem o intérprete da sua vida. Do trono de Deus vai sair a ordem. Livra. Livra aquela minha serva. Livra o meu servo. Livra. Por quê? Porque o mensageiro, o intérprete está com ele, está na vida dele. O Espírito Santo está no coração dele. Livra. Eu tive misericórdia. Por quê? Porque o mensageiro eu dei a ele.
Deus não apenas inspirou a sua palavra, Ele nos deu o intérprete dela. O Espírito Santo é o único que tem autoridade eterna para inspirar e para revelar os segredos da palavra. Então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desce a cova. Por que você não vai descer a cova? Deus vai dar uma explicação porque o homem não vai descer a cova. Qual é a explicação de Deus? Não desce a cova, por quê? Já achei o resgate. O resgate tem um nome: Jesus. Jesus é o resgate de Deus. Quem revela o resgate de Deus? O Espírito Santo. Só o Espírito Santo revela o resgate de Deus. Sem o Espírito Santo, você ficou com a letra, que a letra mata, mas o Espírito revela o resgate, que é Jesus. A vida que é na palavra está nele. Quando tem vida na palavra? Quando ele se revela. E Jesus se revela através da sua palavra, por uma operação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, sabe o que você faz da Bíblia? O que se faz da Bíblia sem o Espírito Santo é religião. Porque interpretação bíblica, cada um tem a sua. E a razão do homem produz tantas religiões quantas a razão quiser fazer. Cada um pensa de um jeito, cada um pode pensar de um jeito. Mas quando o Espírito Santo age, não. Aí é do jeito dele. Aí ele está no governo. Aí ele diz assim: eu sou o intérprete. Quem vai interpretar no vosso meio sou eu. Glória a Deus. E nós louvamos a Deus porque nós dependemos dele. Glória a Deus. Jesus é o resgate de Deus. Jesus está profetizado em toda a Bíblia. Vamos ver, acompanha comigo. Jesus é o homem de dores. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus é a sarça ardente. Jesus é o sábado. Jesus é rei. Jesus é o profeta. Jesus é a Páscoa. Jesus é o Pentecoste. Jesus é o azeite. Jesus é o vinho. Jesus é a rocha. Jesus é o advogado. Jesus é o alfa e o ômega. Jesus é o remendo de Deus. Jesus é a pedra angular. Jesus é a arca da aliança. Jesus é o propiciatório. Jesus é o mediador. Jesus é o tabernáculo. Jesus é o pão asmo. Jesus é a coluna de nuvem. Jesus é a coluna de fogo. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é o príncipe dos exércitos do Senhor. Ele é o braço do Senhor. Ele é o Filho do Altíssimo. Ele é o Deus forte. Ele é o homem da frente de Judá. Ele é a raiz de Davi. Ele é o testemunho fiel. Ele é a verdade oculta de Deus. Ele é o desejado das nações. Ele é o menino de estrela da manhã. Ele é o pastor de Israel. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o noivo da igreja. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Essa é a nossa vitória, Senhor. Aleluia. Sem o Espírito Santo, nós não conhecemos Jesus. Sem o Espírito Santo, nós estamos apenas com uma história. E ele é muito mais do que uma história. Ele está profetizado em toda a palavra de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E tudo que o Espírito Santo faz é revelado. Ele, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Essa nossa vitória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus.
irmãos, Deus nos deu dois instrumentos divinos indissociáveis. Não esqueçam disso. Deus nos deu dois instrumentos divinos e indissociáveis: a sua palavra e o seu Espírito. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Deus não nos deu apenas a sua palavra, Ele derramou sobre nós o seu Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E só o Espírito Santo És maravilhoso. nos faz mergulhar nos segredos da palavra. E só o Espírito Santo revela quem é Jesus. Jesus é muito mais que uma história. Glória a Jesus. Só o Espírito Santo pode revelar. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, diz que Deus levou Ezequiel até um vale de ossos secos. Ezequiel andou de um lado para o outro no vale de ossos secos, e Deus, em determinado momento, Deus perguntou: Ezequiel, podem esses ossos tornar a ter vida? E Ezequiel respondeu dizendo: tu o sabes, Senhor. Glória a Deus. Os irmãos estão vivendo, nós estamos vivendo dias em Deus nos colocou em um vale de ossos secos. És Há maravilhoso, ossos secos para Senhor. todos os lados, mas Deus colocou a sua igreja. Oh, Deus maravilhoso. Aparentemente está tudo destruído, aparentemente, mas enquanto a igreja estiver aqui, Deus fez Ezequiel passear de um lado para o outro e disse: Ezequiel, pode esses ossos tornar a ter vida? E Ezequiel disse assim: Senhor, tu sabes. Pode aquela família voltar a se converter? Tu sabes. Oh, Deus maravilhoso. Pode meu amigo tornar a tua presença? Tu sabes. Pode meu filho ser liberto? Tu sabes. Pode o Senhor curar aquela enfermidade? Tu sabes. Pode o Senhor abrir aquela porta? Tu sabes. Ezequiel estava dizendo: Senhor, só tu tens poder. A última palavra sempre será tua. Tu és o alfa e o ômega. Glória a Deus. E de repente Deus disse a Ezequiel dois instrumentos divinos e indissociáveis. Ezequiel profetiza sobre estes ossos secos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra. E os ossos se juntaram. Cada osso ao seu osso. Vieram os nervos, veio a carne e veio a pele. Mas ainda era um corpo morto. E aí Ezequiel profetizou em Deus e disse assim: agora Ezequiel, profetiza o Espírito. Segundo instrumento. Primeiro instrumento que Deus usa, a sua palavra. Pela palavra Ele estrutura a igreja. Pela palavra Ele dá mobilidade à igreja. Só o Espírito Santo dá vida à igreja. Quando o Espírito entrou, aí os corpos se levantaram e se formou um grande exército. É o que Deus vai fazer aqui em Portugal. Glória a Deus, Deus vai aleluia. levantar osso seco. Glória a Deus, aleluia. Através de Jesus, da palavra do Espírito. Louvado seja Palavra revelada pelo Espírito. Faz de uma igreja um grande exército. Glória a Deus, Te louvamos aleluia. a Deus. Te bendizemos porque Tu és Louvado fiel. seja teu Porque a Tua santo. palavra dura para sempre. Aleluia, sejam dadas ao Teu nome. Bendito Deus, seja o aleluia. Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. O Senhor deu uma visão, o Senhor mostrava 3 senhoras que ao longo dessa primeira aula falou com o Senhor da seguinte forma: Senhor, eu queria tanto que os meus filhos estivessem aqui ouvindo e vivendo esta palavra. E o Senhor dava uma resposta a essas irmãs. O Senhor dizia assim: minhas servas, no próximo ano haverá uma grande vitória na tua casa. Glória a Deus, aleluia. Irmão, só concedeu também um outro dom, uma visão, vou ler para os irmãos. Só mostrava os céus se abrindo e 2 colunas de anjos com trombetas eram vistas. À direita uma coluna e à esquerda outra. E todo o templo onde estamos aqui subia até o céu. E nós éramos tomados pelo poder do Espírito Santo. Muitos temiam e diziam consigo: não somos dignos, mas nós éramos purificados. E havia uma comunhão maravilhosa e uma paz
que muitos nunca haviam sentido. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, um detalhe aqui importante desse dom, as duas colunas de anjos, mostrando a comunhão estabelecida por Deus aqui nesse lugar. Glória a Deus. E quando a comunhão do Senhor está estabelecida no templo, nós nos aproximamos, ou seja, a comunhão do Senhor nos leva até Ele. Nós nos aproximamos do Senhor. E nessa aproximação, a ação do Senhor é poderosa. Glória a Deus. Estamos sendo purificados pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Isso revela a misericórdia de Deus para conosco. O resultado é a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, outro dom que o Senhor deu também, para nós encerrarmos, o Senhor mostrava durante a aula que a palavra, quando o pastor pedia para nós abrirmos a palavra, nós abrimos a palavra e começava uma pequena chama sair de dentro da palavra. Glória a Deus. E essa chama, ela ia aumentando durante todo o seminário. Essa chama ia aumentando. E nós começávamos a ver, através dessa chama, que a palavra, ela tinha direção para a nossa vida pessoal, para a nossa vida particular. Nós começávamos a ver que a palavra, de fato, é viva. E o Senhor mostrava que hoje, ainda hoje, pela palavra, o Senhor vai dar respostas a respeito da nossa vida pessoal neste seminário ainda. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o pastor já orou, já glorificou o Senhor. Nós vamos